Olá pessoal, hoje nós vamos para a aula 11, começando a terceira unidade então do nosso curso de harmonia. Eu dividi essa aula em duas partes, mais para uma questão de organização nossa e, enfim, acho que vai ficar um pouco mais fácil de conduzir assim, tá? Então, as duas partes da aula estão divididas assim. Nessa primeira parte eu vou tratar sobre questões mais gerais de escrita a quatro vozes, e na segunda parte um pouco mais focado na própria estrutura harmônica, e aí de fato a gente vai entrar no livro do Delamotte, que, enfim, vai nos servir muito de guia agora. Especialmente nós vamos entrar no segundo capítulo dele, que é voltado à música barroca. Enfim, então vai ser útil para a gente daí para frente. Essa primeira aula eu dividi então, falar um pouquinho sobre o âmbito das vozes, a distância e o posicionamento delas, movimentações melódicas, saltos e características gerais, especialmente soprano e baixo, mas também das vozes intermediárias. Bom, então a escrita coral no estilo homofônico baquiano, ela é a partir sempre de quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, e a gente vai trabalhar com esse âmbito, com essa extensão, então, vocal. Soprano do dó central, vou chamar dó central de dó 4, tá? Embora muita gente no Brasil chame de dó 3, é uma convenção mais utilizada internacionalmente, chamada de dó 4. Então vai do dó 4 ao sol 5. Aqui tem um si, um lá, né, um pouco para fora. Existe a possibilidade de vez em quando, em alguma exceção, né, passar por elas, mas no período barroco, enfim, peguem os corais de Bach, vocês não vão encontrar muito essas exceções, não. Contralto de sol a dó, tenor é a mesma extensão da soprano, uma oitava abaixo, então do dó 3, né, o dó da clave de Fá até o sol 4, e o baixo do mi 2 ao dó 4. Então, nos exercícios nossos de escrita, vão ser essas extensões que vocês vão trabalhar, tá bom? Seguindo, nos corais baquianos, a distância entre tenor e contralto, e entre contralto e soprano, não excede normalmente uma oitava. Então, a gente não vai ter uma distância entre essas três vozes, entre cada par delas, né, superior a uma oitava, tá? A nossa... E, de novo, todas essas regras são baseadas na observação do que de fato ocorre nos corais baquianos, tá? Então, basta ir lá, olhar, assistir os corais, sempre tenham como conduta que as regras a gente vai inferir de situações práticas, né? Quer dizer, do que de fato existe no repertório. Já a distância entre baixo e tenor pode chegar pode chegar a 2 oitavas. Então, portanto, né, nessas extensões aí, essas em vermelho não são boas. Então, entre contralto aqui e soprano, né, um sol e um mi, uma sexta composta, tá ruim. 2 oitavas também não pode, o resto está ok. Inclusive o uníssono, contanto que não tenha movimentação, nós vamos ver paralela em uníssono. Tenor contralto não está legal, né? Esse mi sol, uma décima, ou esse dó mi também, uma décima, ou esse mi dó, uma décima terceira, né? Uma sexta composta. Baixo tenor, tudo isso aqui tá bom, exceto essa última, que aí, né, um pouco demais, excede 2 oitavas. Aqui é, enfim, 2 oitavas mais uma terça. Né? Sobre o posicionamento das vozes, a gente fala que elas estão em posição fechada quando entre soprano, contralto e tenor
as notas do acorde estão distribuídas de maneira contígua. Então, se eu tenho um Fá, Lá, Dó, um Lá, Dó, Fá, não tem nenhuma outra nota, né, do acorde no meio entre elas. E posição aberta é quando eu poderia encaixar ainda uma outra voz e uma nota do acorde no meio de outras duas. Então, né, aqui exemplo de posição aberta e aqui posição fechada. Percebam que isso vale só para as vozes superiores. O baixo não conta nessa questão de posição aberta e posição fechada, tá bom? Então, por exemplo, aqui Dó, Mi, Sol, né, não tem nenhuma outra nota do acorde que eu poderia encaixar aqui que não seja um uníssono. Ou Dó, Fá, Lá, ou Ré, Sol, Si, né? Então, quando a gente for trabalhar nos corais, muitas vezes a gente vai falar sobre posição aberta, posição fechada, e não é que um coral ele inteiro vai ter sempre a mesma posição. Quer dizer, é comum que comece, por exemplo, uma posição fechada e depois vá para a posição aberta, quer dizer, depende do momento do coral. Seguindo, sobre movimentação melódica, a gente classifica então a movimentação entre as vozes em movimento paralelo, contrário, similar e oblíquo. Isso são questões muito vistas em contraponto, por isso eu estou andando um pouco rápido, tá? Vocês, acho que não tem muita... difícil, né? Colocar algum aspecto muito crítico aqui, mas movimento paralelo, né? Você pode ter em terças, em sextas, em quintas, e em quintas nós não vamos fazer nesse estilo, tá? Movimento contrário, quer dizer, as vozes caminham, né, em sentido oposto. Movimento similar, elas caminham na mesma direção, mas sem paralelismo intervalar. E movimento oblíquo, você tem uma voz, né, estática e a outra se movimenta, se afasta ou se aproxima, enfim. Então, sobre movimentação melódica ainda, é sempre importante lembrar que apesar do coral baquiano ser homofônico, né, quer dizer, nesse estilo de escrita vocal coral baquiana ser homofônica, é sempre interessante tentar não comprometer a independência das vozes. Então, enquanto quando eu tenho um moteto, uma peça polifônica que não é homofônica, a independência ela se dá ritmicamente, aqui a gente tem que trabalhar muito com direção das vozes, com saltos ou com, enfim, até qual nota do acorde cada uma voz está fazendo, figurações melódicas, tudo isso são possibilidades para criar uma maior independência entre as vozes. Nesse sentido, é bom dar preferência a movimentos contrários, evitar paralelismos muito longos, né? Sequências, inclusive para o movimento oblíquo também, muito longas ou previsíveis. Quintas, oitavas e uníssonos paralelos são considerados proibidos aqui, quer dizer, proibidos no sentido de que são fora do estilo, tá? Não acontecem aqui como acontecem na Idade Média, em Leonan e Perrotin, né? Que trabalhavam com paralelismos assim. Isso no barroco é fora do estilo. Quintas e oitavas entre baixo e soprano, elas devem ser tratadas com cuidado ainda mais especial. Então, se eu me aproximo de uma quinta ou de uma oitava, mesmo que não seja em movimento paralelo, em movimento direto, com relação ao baixo e soprano, quer dizer, o baixo e o soprano sobem para uma oitava, para uma quinta, isso a gente chama de movimento direto ou movimento oculto, ou oitava ou quinta direta ou oculta. Isso é proibido, porque fica muito em relevo o intervalo justo, e os intervalos justos eles são importantes, claro, para emoldurar o colorido harmônico, mas são as terças e as sextas, as suspensões em cima de terças e sextas, as resoluções de sétimas, enfim, que dão um sabor especial para essa harmonia, para esse colorido harmônico barroco, baquiano, homofônico.
Então, sétimas de dominante resolvem nas terças os acordes. As suspensões, que também resolvam em terças de alguma maneira, são interessantes. Bom, e por aí vai. Ou em sextas, no caso de acordes de primeira inversão. Tá? Entre outras vozes, as quintas e oitavas diretas só devem ser, a gente só deve se preocupar com elas quando por algum motivo elas ficarem muito evidentes. Então, se as outras vozes estão estáticas enfim, elas acabam ficando muito explícitas, não é bom, tá? Sobre saltos, as linhas melódicas são constituídas, claro, né, por movimentos contíguos, por grau conjunto e por saltos. De maneira geral, soprano, contralto e tenor tendem a ter as linhas melódicas um pouco mais contínuas que aquelas do baixo. O baixo ele é característico por ter muitos saltos. Isso sempre vão aos corais, olhem como essas coisas acontecem lá, tá bom? Eu não quero que vocês acreditem nisso como regra. Muito mais interessante vocês irem lá e ver de fato como é que isso acontece. Um princípio geral importante que a gente deve considerar é que saltos, especialmente grandes e simultâneos, tendem a quebrar a continuidade das linhas vocais e do próprio coral. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para, enfim, quando isso acontece, tá? Então, a gente evita, por exemplo, os saltos simultâneos na mesma direção. Ou a gente também é interessante manter uma voz em movimento contíguo, até sustentando uma mesma nota, enquanto as outras se movimentam, né? Isso normalmente é interessante. Uma exceção relevante com relação a esses saltos na mesma direção é quando eu tenho saltos entre acordes de um mesmo grau ou função. A gente viu isso no coral 6, né? O primeiro e o segundo acorde vão na mesma... os saltos de todas as vozes vão na mesma direção, mas os dois acordes são em Fá maior, quer dizer, são na tônica. E isso não é problema, porque eu tenho uma continuidade que ela é dada pelo colorido harmônico, né? Outras considerações importantes a respeito de tratamento de saltos, escrita homofônica baquiana. Eu vou pedir para que vocês olhem o item 14 da unidade 6 do livro do áudio, que está resumido aqui. Então, aqui ele está falando mais sobre saltos melódicos, que tipos de saltos são interessantes e quais não são. E no livro do Delamotte tem 2 trechos, tá? Entre as páginas 11 e 14 do primeiro capítulo. Ele está tratando ainda no contexto renascentista, mas como vários elementos da escrita vocal, mesmo homofônica, né, do barroco, vem do Renascimento, faz sentido, tá? Essa conexão. E depois ele vai retomar esse assunto já no segundo capítulo, nas páginas 37 e 38. Aqui está um resuminho. Enfim, dá para vocês fazerem um zoom aí depois para tentar ver melhor, tá bom? Bom, é isso. Ah, não, perdão. E agora, sobre soprano e baixo, as vozes intermediárias, uma outra questão, né? Soprano e baixo vão merecer uma atenção especial nessa escrita, porque, enfim, elas se destacam. Você tem elas são nos extremos e a gente percebe elas de uma maneira mais explícita. Então, aqui uma tradução, tá? No trecho do áudio, em que isso é tratado de maneira mais direta. Sobre a soprano, aqui em azul, ela sustenta a linha melódica principal, né? Então, portanto, ela tem uma preponderância de movimentações contíguas, mas vai poder ter a inclusão de um salto ou outro para ajudar um interesse, uma variedade à linha. Diferentemente das vozes intermediárias, né, do tenor e da contralto, a voz da soprano ela é mais
sinuosa, né? Ela tem um pouco mais de contorno, tá? Isso é importante, inclusive percebam, uma das coisas que é legal vocês fazerem é ir nos corais e ver como é que, por exemplo, de vez em quando a gente tem uma relação de antecedente e consequente, né? Uma primeira frase harmônica, a soprano vai fazer um movimento ascendente e na segunda frase vai fechar, né? Principalmente em corais que tem ritornelo no início, entre duas frases, tá? Entre duas sequências, entre duas cadências. Sobre o baixo, né? É a nota mais grave, evidente, mas o que é importante é que ele dá a sustentação para os acordes, né? Lembrem que a gente começou a ver harmonia a partir do baixo cifrado, não é à toa. Uma coisa importante é que o baixo, ele normalmente torna explícito o sentido harmônico de todo o coral, mas também do que a soprano vai fazer. Por isso, inclusive, o primeiro exercício de vocês de escrita harmônica efetiva, e não só de análise, que eu, enfim, vou explicar na segunda parte da aula, é de harmonização de baixo dado, tá? Porque é a partir do baixo que a gente infere qual que é o provável colorido harmônico de um trecho. Como eu já disse, a linha de baixo muitas vezes tem mais saltos, elas são mais disjuntas que as outras vozes, e além disso elas podem estar mais separadas, né? Então isso cria tende a aumentar esse grau de independência do baixo em relação às outras vozes, né? Então se eu percebo o agudo muito, a soprano muito pelo fato de estar aguda, de estar mais saliente, né? O baixo a gente escuta por ele estar mais deslocado e por ter saltos e por sustentar harmonicamente as sequências harmônicas. E aqui de verde, né, as linhas intermediárias contralto e tenor, elas muitas vezes são mais estáticas, têm um interesse menor, melódico, enfim, normal, então, se houver muita repetição de nota, tá, não é um problema. Mas se for na soprano ou no baixo, aí com certeza é um problema. Então, uma boa maneira de compreender essas especificidades, né, de tudo isso que eu falei, é vocês irem de fato nos corais, olharem o que de fato acontece, tá? Selecionem alguns, vejam o que acontece ali. A gente vai trabalhar um pouco disso nas aulas síncronas, inclusive na segunda parte da aula eu quero mostrar um pouco isso quando eu falar de inversões. E aí, quando vocês forem fazer isso, né, por exemplo, com relação ao baixo, procurem investigar isso, né? Quando o baixo faz saltos maiores que uma terça, quais costumam ser os intervalos e as direções desses saltos? E como é que eles são compensados ou não, né? Porque às vezes eu tenho um salto muito grande e salto na outra direção, ou às vezes eu tenho um salto grande e continuo a saltar. Percebam quais são esses intervalos, tá? Especialmente em final de frases. Em que momento das frases harmônicas esses saltos costumam ser empregados? Qual costuma ser o estado dos acordes construídos sobre as notas alcançadas por salto? A gente vai falar um pouco disso na segunda parte da aula. E com relação ao soprano, qual que é a proporção, né, se eu for contar lá quantas notas, ou entre duas notas, né, esses intervalos melódicos, quais são construídos por grau conjunto e quais são por salto? Calculem, vê lá quantos que eu tenho, quantos intervalos melódicos são contíguos e quantos são saltos. Isso é uma dica boa para vocês pensarem na escrita dos exercícios de vocês. Em que contexto soprano e baixo podem se mover na mesma direção? Quando que isso pode ocorrer por salto? Em corais que tem duas frases de abertura, né? Qual que é o contorno da melodia da soprano em cada frase, como elas se relacionam? Um pouco isso que eu estou falando de antecedente consequente. Qual que é a extensão típica dos saltos da soprano? Né? Soprano faz saltos grandes, não faz? Então, eu quero que vocês mesmos, né, vão lá e olhem, tá? Que é isso que eu estava chamando de harmonia baseada em evidência. Tá? Não adianta a gente ficar seguindo um tanto de regra sem
ter esse conhecimento mais tátil do repertório. Bom, é isso. Então, já volto com a segunda parte da aula.